No nosso último vídeo, que a gente lançou aqui dentro do canal, sobre fazer a forma correta de fazer um menu de sessão, teve um comentário do nosso colega aqui, Marco Antônio Vitor, sobre o não funcionamento da forma, estava longe de ser igual que é o HTML, como foi o próprio comentário dele. E esse vídeo eu resolvi gravar para ser um extension, uma extensão do vídeo anterior, para mostrar que sim, dá para fazer exatamente igual, inclusive deixar o menu fixo na parte superior se você quiser. Temos só que fazer algumas pequenas mudanças, e é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Então, bora pro vídeo. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutter e Dart, e aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre Flutter, Dart, carreira e muito mais. Então, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal e já deixa aquele like para ajudar a gente aqui. E não esquece de ativar o sininho, né, que é muito importante porque tem vídeo novo toda semana. Então vamos lá. Eu vou deixar no card aqui, ó, o nosso último vídeo que foi lançado aqui no canal sobre a questão do menu de sessão. Esse vídeo é realmente uma extensão dele, justamente pelo comentário do nosso Marco Antônio Vitor, nosso colega aqui no canal, que comentou sobre umas questões aqui e ele não está conseguindo fazer, acho que da maneira que ele gostaria. Eu quero mostrar aqui como que seria a forma certa, como que a gente pode aplicar essas duas coisas que ele colocou aqui. Então bora lá? Bora para o nosso vídeo. Liberei minha tela aí. Tá aqui o nosso comentário, ó, o Marco Antônio. Vamos lá para nossa, para entender como que a gente vai aplicar isso. Primeiro, vamos entender o que era o nosso cara. Então a gente tem aqui o nosso menu, certo? Quando eu clicasse em uma das opções aqui, ele ia para a opção que eu quero. Ok, até aqui lindo, maravilhoso, só que eu tenho que voltar sempre para o topo para poder chegar na seção. Primeira coisa que eu quero deixar esse menu fixo. Como que eu faria para deixar esse menu fixo aqui dentro do nosso código? Primeira coisa é arrancar o nosso menu do nosso Single Child Scroll View, certo? Então eu quero deixar ele fixo, eu não posso deixar ele dentro da nossa rolagem, dentro do nosso Single Child Scroll View, ele tem que estar acima disso. Então para isso, no nosso body do scaffold agora, eu vou fazer um wrapper aqui, adicionar uma column, tá? E dentro dessa column, em cima dessa column, então em cima do meu scroll, eu vou colocar o nosso menu, ok? Isso aqui vai dar um erro de overflow. Por quê? Se a gente fizer aqui, ó, ele vai ferrar com toda a nossa tela. Por quê? Porque o nosso Single Child Scroll View, ele não sabe o tamanho, ele tem sempre um tamanho infinito. Então ele tem que sempre ser contido. Pensa que você tem que sempre segurar ele para o tamanho da tela. E o column, ele não tem essa capacidade, ele não consegue passar as constraints de tamanho da maneira correta para os filhos dele. Então ele fica meio que perdido nesse cara. Para corrigir isso, você precisa vir aqui no Single Child Scroll View e fazer um wrapper dele, adicionar um expanded, tá? Que aí ele vai expandir e vai fazer a nossa rolagem voltar a funcionar. Com isso aqui nós já temos um ganho gigantesco, que agora o nosso menu ele está fixo lá na parte superior, certo? Só que isso aqui faz com que a nossa tela não funcione mais, ó. Veja que aqui, ó, ele não está funcionando mais. O 1 não está indo mais para o 1, o 2 está ficando muito doido. Pensa aqui que ele está muito doido. E por que disso? Porque no nosso conceito inicial, do nosso menu de sessão, o usuário tinha que sempre ir para o topo, ir para o zero do nosso scroll. O nosso scroll tem os eixos Y e X e Y, certo? Então, essa estrutura aqui, quando o usuário rola para baixo, esse eixo Y, ele está em uma outra posição. Mas os widgets da tela, eles continuam sempre na mesma posição, eles continuam sempre no mesmo local. E isso é o ponto que a gente precisa corrigir. Eu não adicionei nessa minha regra, eu não adicionei o eixo da onde o usuário está. Por que eu não precisei adicionar isso? Porque no meu conceito, na minha tela, o menu, o scroll sempre estaria em zero. Então eu não tinha necessidade de colocar a posição da onde o usuário está. Agora, se eu vier aqui e fizer uma rolagem, por exemplo, para o meio aqui, quando eu clicar nesse cara, ele vai se perder totalmente. Porque a seção 2, eu vou até debugar para vocês poderem conseguir entender até um pouquinho melhor. Ó. Se a gente parar um breakpoint aqui, quando eu clico na seção 2, vindo aqui de 0, ó, veja que o offset dele está em
1044. Então ele vai do zero, ele estava no zero e vai jogar para o 1044, ok? Por isso que ele está indo para o ponto certo. Quando eu estou aqui no meio e eu venho e pergunto aonde ele está, né? Clico aqui no 2 novamente, veja que o meu Y ficou totalmente maluco. Ele me deu nos 800. Por quê? Porque considerando o offset da onde ele está com o scroll mais para ele chegar, teoricamente, para ele chegar na posição, falta somente 800 pixels. Então, 800 pixels era o necessário para ele chegar. Porém, eu estou falando para o scroll ir para a posição 800 e não ele ir para da posição onde ele está, somar 800. Então, esse que é o detalhe para fazer esse menu funcionar. Então, basta eu vir aqui, ó, vindo dentro desse cara e somar com o meu scroll controller ponto offset. Isso aqui é o suficiente, porque é a posição da onde ele está, mais o dy, mais a posição da onde está o meu componente. Vamos ver isso aqui funcionando de novo. Ó, vim aqui para o meio, vou para a seção 2. Opa, não coloquei o breakpoint, né? Para mostrar a mágica para vocês. Ó, coloquei aqui, parei aqui, fui lá para a seção 2. Quando chegou aqui, ele ficou 600, que é a posição que ele está, mas ele já está no offset 444. Se a gente fizer uma soma aqui, bem simples. 444 mais, qual que é o outro? 600. Mais 600. 1044, que é exatamente a posição que ele estava quando o scroll estava em zero. Então, a gente tem que entender que a gente está mandando o scroll para uma posição em específico na tela. Então, se o meu menu não é fixo no zero, no superior, ele deve sempre ser adicionado o ponto da onde ele está, porque o render box vai me dar a posição que ele está no momento dentro da estrutura do scroll. Isso que é importante vocês entenderem. Eu falei que era um assunto um pouco mais avançado, que era um pouco mais pesado, vamos dizer assim, o conteúdo, mas que é importante, porque não pode dar a impressão de que só funciona da forma que eu fiz. É que tem que mexer em algumas coisinhas. Eu usei alguns conceitos, eu coloquei algumas regras, vamos dizer assim, que o cara tem que estar sempre no zero, beleza? Então, se você quer que fique flutuante, se você quer colocar um botão no meio da tela que vá pro 3, você consegue fazer agora colocando o scroll da onde você está. Quer ver um outro exemplo? Aqui, ó, dentro da seção 1, ao final da seção 1, eu quero colocar um text button, aonde ele vai ir pro underline on menu click, eu quero que ele vá pro menu 3. Então, no meio da minha tela, eu estou criando um outro botão que não tem nada a ver com a minha seção, tá? Ir para um menu, a seção 3, ok? Então, coloquei aqui mais essa consideração aqui, esse botãozinho aqui, tá? E vamos ver como que isso aqui vai funcionar na nossa tela, ó. Então agora nós temos aqui seção 1. No meio aqui, ó, eu tenho um ir para a seção 3, tá vendo? Meu botão tá aqui em cima. Ele tem que ir lá pro azul, pro final da nossa tela. Vamos ver se ele vai ir, ó. Foi lá para o final da nossa tela. Então está funcionando exatamente como as âncoras do HTML. Lembrando que aqui a gente não tem esse poder da âncora automaticamente. O browser faz todos esses cálculos lá dentro do HTML. Aqui no Flutter nós temos que fazer na mão. Nós temos que construir toda essa estrutura. Então não é só utilizar, tem que fazer alguns conceitozinhos a mais. Aí precisa fazer algumas lógicas e algumas regras a mais, tá bom? Então, esse vídeo era isso, somente para vocês entenderem que sim, está igual ao HTML, só que a gente tem que colocar a mão. No Flutter não temos tudo pronto, né? O Flutter Web vai melhorar ainda muito, com certeza vão vir vários elementos, widgets para ajudar a gente com isso, mas no momento que nós temos, a gente precisa trabalhar com algumas coisas mais avançadas do Flutter, tá bom? Então, se gostou do vídeo, deixa aquele like, deixa aquele comentário para ajudar a gente aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!